Olá, olá, sou Anderson Moraes aqui no Domingo na Fórum, em mais um programa, e vamos bater um papo aqui, opa, tirar da telinha aqui, vamos bater um papo aqui sobre algo essencial, olha, sobre isso aqui, ó, água, sobre água. Essa água aqui é até de uma igreja de Santos, né, da Santa Margarida Maria, torcer que ela nos ajude, porque é o seguinte, querem tirar a água do povo, de que forma? Vocês vão saber agora. Vou trazer aqui minha querida Rita, do Barão Itararé, FNDC, jornalista formada pela Casper Libero, e a nossa querida vereadora Luana Alves, para a gente falar sobre, né, como eu estou falando aqui, ó, sobre água. E essa água aqui é água benta, é o que a gente está precisando nesse momento, porque, inacreditavelmente, se tem um projeto que não é de hoje, mas ele nasce de uma gana, né, lá do tempo do PSDB, porque privatização está no sinônimo PSDB. Hoje o PSDB a gente nem sabe o que é a configuração dele, mas ele deixou os seus filhos e a sua história de privatização, em especial na cidade de São Paulo. Rita, muito obrigado por ter vindo, aceita aí o convite para vir bater papo, e vamos falar sobre esse bem que é essencial, que é a água, né? E a água para quem? Seja mega bem-vinda. Obrigada, Anderson. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui com você, com a vereadora Luana Alves, que está ali na linha de frente de uma batalha que está sendo hercúlea em defesa da saúde pública na cidade de São Paulo. É disso que se trata. E te parabenizar por colocar esse tema, especialmente nessa edição, que é um momento chave aí. A base governista vai fazer de tudo para concluir o processo de aprovação da privatização da Sabesp, da adesão da capital à privatização da Sabesp, tem questionamento na justiça, e a nossa aguerrida bancada de oposição está lá lutando bravamente, mas é uma correlação de forças muito difícil. Então, muito importante esse reforço para chamar a atenção da opinião pública para esse tema. É preciso impedir a privatização da Sabesp. Na verdade, essa consolidação da privatização da Sabesp aqui na capital. Querida, e a palavra combate, luta, eu não tenho um problema de dizer isso, é a minha vereadora, porque tem que termos vereadores e deputados, né, Rita, que ele espelhe aqui as nossas necessidades. Né? Então, enquanto existe, mesmo no lado da esquerda, da direita, políticos tiktokers, né, que caçam seus likes, enfim, eu sempre falo, cada um faz o que a sua consciência acha que tem que fazer, mas há gente que está morrendo enquanto você está ganhando like, né? Ou perdendo, sei lá. E a Luana Alves, se você olha as redes dela, ela está naquela linha de frente de você ver ela com o seu tênisinho entrando em escola, e isso é maravilhoso, porque a gente precisa disso, né? Infelizmente, a gente parabeniza algo que deveria ser normal, né? E a gente tem ela, tem Sâmia, a gente tem Benedita há tanto tempo aí, Orlando Silva, que são aqueles que a gente olha e se espelha. Olha, se um dia eu for política, quero ser igual vocês. Lu, seja mega bem-vinda. Fica à vontade aí para iniciar e vamos bater papo, porque no final das contas a gente está criando saídas para a gente poder sair e poder manter ainda a aguinha que a gente bebe sem. Mas a gente vai desdobrar. Uma pergunta que eu já vou deixar depois da sua apresentação é: quais são as consequências de uma privatização nos moldes que estão aí? Lu, obrigado. Imagina. Bom, primeiro, obrigada, Anderson, obrigada pelo seu carinho de sempre, pelo seu reconhecimento. Uma felicidade participar aqui desse programa contigo. Prazer, Rita. É uma honra também estar aqui conversando com você. Bom, gente, falando um pouco desse tema da privatização da Sabesp, eu estou um pouquinho resfriada hoje, talvez eu esteja um pouquinho mais devagar, mas eu quero muito tratar desse tema. Eu fiz questão de vir aqui, Anderson, porque ele é muito chave para a gente tratar sobre defesa da vida das pessoas, na verdade, a médio e a longo prazo, né? Porque o que acontece é, quando a gente fala da privatização da Sabesp, a gente está falando de uma parte de uma política grande, né? Que há algum tempo tem acontecido no estado de São Paulo,
e com o governador Tarcísio se acelerou de uma maneira brutal, que é a política de entregar tudo que for possível para a iniciativa privada, mesmo o que é de setor estratégico. Desculpa, gente, minha voz também é assim. Mas para falar um pouquinho, dando exemplos, né? A questão dos transportes. A gente está passando por uma situação em que os transportes estão sendo quase todos, metrô, CPTM, privatizados. Mesma coisa aconteceu com a energia elétrica. Tinha a Eletropaulo e que agora virou Enel, e a gente está vendo o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma piora muito grande da qualidade do serviço. A gente não tinha apagões que duram dias, algum tempo atrás, assim, um negócio que há muito tempo não existia em São Paulo. E passou a voltar a existir com a privatização da energia elétrica, com a Enel comprando a Eletropaulo. Assim, esse tipo de situação é muito séria, porque significa sacrificar o acesso da população ao que é vital, então, energia elétrica, água, transporte, para o lucro de meia dúzia. É isso que significa. Quando você teve a privatização da energia elétrica, um efeito aconteceu que foi o seguinte: a Enel cortou 30% do efetivo da parte operativa, da parte de operações da antiga Eletropaulo. O que isso significa? Esse corte de 30% significa que vai ter menos gente para atender as pessoas. Significa que é um serviço maior, o número de clientes da Enel aumentou, quer dizer, em relação à antiga Eletropaulo, e a quantidade de servidores diminuiu. Então, o índice entre clientes e número de funcionários piorou e muito, o que significa que o serviço necessariamente vai piorar. Isso é porque os acionistas, que agora são os novos donos da empresa, querem lucro. E lucro não combina com você investir na qualidade do serviço continuamente, é uma questão de lógica. Assim, então, isso é a situação que a gente está enfrentando. E a Sabesp é o que a gente pode dizer a joia da coroa. Assim, a Sabesp é a maior empresa de saneamento básico do Brasil. Eu tive na comissão de estudos de privatização da Sabesp, na Câmara Municipal de São Paulo, durou algumas semanas aí, desde o ano passado existe essa comissão de estudos, eu sou representante do PSOL, o meu partido, nessa comissão, então eu me debrucei um pouco sobre esse tema, conversei com muitos funcionários da Sabesp, visitei estação elevatória, visitei sede, visitei unidade de gerenciamento, conversei com o engenheiro da Sabesp, com o pessoal do operativo, tentei entender a situação e quanto mais eu entendia, mais preocupada e absolutamente desesperada eu fico com a situação que espera à nossa frente, caso exista privatização. Por quê? Quando a gente fala de uma empresa de água, né, a Sabesp, como eu disse, é a maior empresa de saneamento do Brasil, a sexta maior do mundo, hein, Anderson? Uma das melhores empresas de saneamento do mundo. É importante que as pessoas saibam disso. É uma empresa lucrativa, né? Então, é uma empresa que eu não vou ficar dizendo que não tem problemas. Tem problemas na Sabesp. Assim, não adianta também a gente dizer que é uma empresa que tudo é perfeito, maravilhoso. Não é. Mas é uma empresa que, assim, atende um serviço de forma razoavelmente boa, assim, no estado de São Paulo. A Sabesp é uma empresa que há algum tempo está sendo cobiçada pelo mercado financeiro. Prova disso são os recentes planos de demissão voluntária que a Sabesp tem realizado. Então, quando a gente fala Sabesp, gente, a pessoa que é o presidente da Sabesp é a indicação política do governador, tá? Então, assim, o presidente atual da Sabesp é o senhor André Salcedo, indicado do Tarcísio. O anterior era indicado do Rodrigo Garcia. E o Salcedo, junto com o anterior, fizeram um dos maiores planos de demissão voluntária da história da Sabesp. A Sabesp já chegou a ter 13 mil funcionários, hoje tem 11 mil e pouco, Anderson. Que significa que a qualidade... já numa preparação para fazer uma venda da empresa, né? Então, há algum tempo que a empresa tem sido modificada internamente, plano de demissão voluntária, enfim, achatamento de salário, para já fazer uma preparação mesmo para uma privatização. É importante dizer também duas coisas, assim. Primeiro, que a Sabesp é muito lucrativa, isso é importante, e que não tem subsídio. Ou seja, todo o custo da Sabesp é pago por ela mesma. Ou seja, toda a operação da Sabesp, ela só tem como entrada as tarifas dos usuários. Não tem dinheiro do Estado indo para a Sabesp. Assim, né? Pelo contrário, o Estado, que tem 51% das ações da Sabesp, ganha lucro com os dividendos da Sabesp. Então, essa já é a segunda coisa. A Sabesp não é exatamente uma empresa estatal, assim, do ponto de vista criterioso da palavra, é uma empresa de economia mista. Ô Lu, só uma pergunta, só para quem está vendo, seria como a Petrobras? Como a Petrobras. Pronto, continua. Economia mista. Isso.
O governo estadual tem 50,3% das ações, significa que a maioria nas decisões da empresa, então consegue definir algumas políticas, inclusive em relação à divisão de lucro, assim, a questão dos dividendos, por exemplo, e 49,7% do mercado, né? E é aberto na bolsa. Então, essa é a configuração hoje da Sabesp, né? E o que acontece é que toda operação, como eu disse, é paga pelos próprios clientes da Sabesp, e esse 51% de ações do Estado de São Paulo, na prática, é dinheiro para o governo do Estado de São Paulo, que vai receber os lucros dessa empresa. É simples assim. E o que o Tarcísio está dizendo que ele vai fazer é pegar uma parte desse 51%, às vezes ele diz que é 15%, outra vez ele diz que é 30%, nem isso eles decidiram quantos por cento eles vão vender, preço, quanto, nada disso a gente sabe, é um grande mistério. E diz que tá fazendo estudos, né? Uma parte disso eles vão vender. É isso que acontece. Na prática, significa que a maioria da empresa, em termos de porcentagem, vai ser do mercado privado. Significa que eles vão poder fazer o que eles quiserem com a Sabesp. E olha que crueldade, vão manter o mesmo nome. Porque sabe que a empresa tem um nome que é bastante bom do ponto de vista de reputação e não vão mudar. Vão continuar com o mesmo nome de Sabesp, ainda que seja uma outra empresa na prática. Então, é uma operação muito perversa que eles estão fazendo, que eles estão tentando fazer. E na prática, a lógica é muito simples, Anderson. É uma empresa que dá lucro e o mercado quer. É só isso. Assim, não tem muito mais o que explicar. Assim, a gente pode elaborar melhor, a gente pode falar dos detalhes, mas em resumo muito grande é isso, assim. É uma empresa que hoje, né, você tem metas, né, para conseguir universalizar o Estado de São Paulo, universalizar nos 3 critérios, que é abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, são essas três modalidades, né, de universalidade que tem. O que está mais avançado é a questão do abastecimento de água potável. Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, praticamente todas as áreas chamadas atendíveis já são já tem o abastecimento, assim. O que eu chamo de atendíveis é o que é regularizado. A Sabesp não pode, por lei, por exemplo, colocar encanamento numa região que não tem regularização. Assim, eu de minha parte, acho que poderia colocar, mas isso não é exatamente uma possibilidade que a Sabesp tem. Teria que mudar a legislação municipal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o governador Tarcísio tem usado uma desculpa muito ridícula, dizendo que a cidade de São Paulo tem 500 mil... ele falou 500 mil famílias sem acesso à água. Você vê, são 500 mil pessoas, primeiro. Assim, ele chamou de famílias, como se fosse a mesma coisa. Assim, é uma vida... Enfim, mas na verdade essas 500 mil pessoas são pessoas que não tiveram acesso por parte do município de São Paulo à regularização fundiária, porque senão o que acontece? A Sabesp pode muito bem colocar lá o encanamento, aí no mês seguinte tem uma reintegração de posse e quebra tudo. E assim, sabe, entende que não tem lógica? Não faz muito sentido. Na verdade, já chegou a ser feito esse tipo de ação. A Sabesp já chegou, conversei com alguns engenheiros que já conseguiram, por meio de algumas liminares especiais, colocar encanamento em algumas áreas de vulnerabilidade. O dono do terreno conseguiu, tirou todas as famílias vulneráveis de lá e quebrou toda a estrutura. Tirou, simplesmente. Isso significa, do ponto de vista econômico, prejuízo para a empresa, óbvio, né? Porque você faz ali toda uma estrutura esperando o retorno. Então, o que acontece é que se tem utilizado todo tipo de mentira, de promessa falsa, para dizer que vai ser bom a privatização. Prometem uma universalidade que, assim, na verdade, a Sabesp está atingindo as metas ano a ano de universalidade. Para a cidade de São Paulo, a meta da Sabesp é 2029. Assim, em 2029 já vai ter alcançado a universalidade em termos de abastecimento, de coleta e de tratamento. Então, assim, a gente está em 2024, Anderson. Qual que é? Sabe, eles vão fazer quando? Vai ser no ano que vem? Não faz nenhum sentido, entende? Assim, essa lógica. Então, o que acontece é o que eu falei para vocês, é uma tentativa de passar o que é lucro que hoje vai para o Estado para o bolso de meia dúzia de acionistas. Passar para boiada, né? Ô Rita, você não briga comigo, não estou chamando a senhora de velha, tá bom? Mas eu acho que é importante, quando a gente está em crises, principalmente, recordar a história. Para quem pega... Porque um grande problema das redes sociais também é que às vezes tem pessoas que chegam agora, ela tem o direito de ser conservadora, mas acho que
ela precisa ser conservadora conhecendo história, porque senão ela só repete o que o político dela, enfim, passou, o que ela recebeu no WhatsApp. Explica como foi o processo um pouquinho da questão da telefonia no Brasil. Quanto bom era, quanto bom ficou quando privatizou a telefonia, porque senão a gente, para ter um parâmetro para poder permear aí o porquê que esse povo fica enchendo o saco, a água, não vai faltar água. Rita. André, muito rapidinho? Lógico, Lu. Perdão. Perdão mesmo. É que a pergunta do Anderson me fez lembrar que eu esqueci de acrescentar um ponto importante sobre a questão da Sabesp, porque eu já ouvi muita gente falar uma bobagem do tipo concorrência. Queria lembrar que esgoto e água é monopólio natural. Assim, é importante a gente saber disso. Não vão existir 2 canos indo para sua casa. Assim, só para lembrar esse ponto. É monopólio natural concorrente. Não, isso é incrível. A gente tinha que ter lambi-lambi no poste falando sobre isso. Porque é ótimo. A gente pode falar mais sobre isso a partir desse lugar. Ritinha. Anderson, só antes de entrar na história do tempo que os dinossauros andavam sobre a Terra, eu queria só acrescentar, porque a Luana colocou uma questão fundamental ali, é pegar uma empresa que fornece serviço público essencial para a saúde pública e entregar para o mercado ganhar dinheiro. Mas tem uma coisa, a Sabesp é muito lucrativa e dá dinheiro tanto para o Tesouro do Estado quanto para os acionistas privados, mas a Sabesp é como é e poderia ser melhor se não tivesse sendo esvaziada, tendo demissões e etc. Poderia ser, inclusive, melhor, mas é a melhor empresa de saneamento do país, porque tem uma questão fundamental. Pelo estatuto, uma parte considerável do faturamento precisa ser destinado para investimento. A gente acompanhou a discussão sobre os dividendos da Petrobras, que é um modelo gafanhoto, né? O que o mercado quer? Sugar absolutamente tudo e a empresa não investe, não cresce, não tem sustentabilidade no longo prazo. Se a Sabesp for privatizada, vocês acham que vai continuar esse padrão de investimento? Acho que o mercado financeiro vai ver aquela dinheirama entrando no faturamento e não vai querer um modelo como foi o modelo que o Guedes implantou, que o Paulo Guedes implantou lá com a Petrobras, que distribuía um absurdo de dividendos. Então, vai ser muito pior. O padrão vai cair muito, essa galera que vai se beneficiar do negócio vai ganhar muito dinheiro e tudo tende a tarifa alta e queda na qualidade. Então, é assim, a classe média, que não se preocupa muito com isso, vai começar a pesar no orçamento a conta d'água. E para a classe trabalhadora, pode se tornar bem de luxo a água potável na torneira. É muito, muito, muito grave o que vem por aí com a privatização da Sabesp. Mas, enfim, o histórico de privatização que marcaram os anos 90, começo dos anos 2000, o Anderson fazendo eu entregar a minha idade aqui, Você pegou tudo isso no Google, você não viveu nada disso. Então, você pegou, é que eu leio muito, né? Eu gosto muito de ler, então você pegou o exemplo da telefonia, que é o exemplo que os defensores da privatização gostam muito de falar, porque eles falam, vejam como era a telefonia no Brasil antes da privatização. Aqui em São Paulo a gente tinha a Telesp e era aquela confusão, né? Você não tinha aparelho celular, o telefone fixo, você precisava fazer lá uma inscrição e ficar esperando a galera ir instalar na sua casa, ou comprar, era bem, tipo, você tinha um carro e um telefone, era uma coisa desse jeito. Quem tinha telefone em casa era acionista da Telesp, tinha ações, virava dinheiro, aquilo, enfim. E aí a galera fala, imagina se tinha condições de viver daquele jeito. Hoje em dia a gente tem um monte de operadoras de telefonia celular, de internet, sobraram, né? E não sei o quê, e não sei o quê. Gente, mas vocês acham mesmo que o progresso tecnológico não aconteceria de qualquer forma?
E o que aconteceu ali na privatização da telefonia foi ali um segurou, era o governo Fernando Henrique, né, que entrou para fazer a privatização de tudo. Você teve ali uma contenção de tudo, privatizou, mudou a legislação das telecomunicações no Brasil e tinha, inclusive, a promessa da concorrência, etc. Mas veja se o modelo que a gente tem hoje é o ideal. Todo mundo reclama do serviço, todo mundo paga caro e tem 1000 problemas. Também por conta de uma falha de regulação. A agência reguladora, muitas vezes capturada pelo mercado e não suficientemente capaz de defender o interesse do consumidor, né, do cidadão, do consumidor, interesse público, acaba sendo essa farra que todo mundo vê. Você contrata... quem aí acredita que aquilo que contratou de internet é o que chega na tua casa? E fica por isso mesmo. Enfim, vários problemas. E tem outro exemplo, Anderson, que a Luana mencionou aí, o caso da Enel, que foi o setor elétrico, o setor energético, aí com consequências muito mais graves, inclusive setores muito estratégicos. E ontem, né, essa semana, o Estado de São Paulo vendeu o último pedaço de geração de energia, com a EMAI sendo privatizada, vendeu uma empresa que é uma empresa menor, se você comparar com as outras do setor elétrico que São Paulo já teve. Mas pegou a EMAI, que é uma empresa que detém um corpo técnico de altíssima qualidade, muito importante para muita coisa, vendeu por 1 bi. Assim, vendeu por 1 bi. Então, super comemorando, porque o preço mínimo era 780 milhões, e aí teve um ágio super bom. A EMAI é a empresa que tornou possível, junto com a Sabesp, o trabalho de despoluição do Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros ainda não é um rio, mas a gente pode até ter esperança de que ele volte a ser um rio um dia, né, do ponto de vista biológico e tal, pelo trabalho que foi feito, Sabesp e EMAI. A Sabesp fez aquelas 600 mil ligações de esgoto para que não fosse mais esgoto para o rio, e foi a EMAI que operou esse trabalho de engenharia todo para conseguir resgatar o Rio Pinheiros daquela condição de um esgoto a céu aberto. Vocês acham que uma empresa privada vai fazer isso, gente? Esse envolvimento, isso que a Luana comentou sobre a Sabesp ter feito ali ligações em certas áreas que não tem a regularização fundiária, não estão legalizados. Mas por que a Sabesp faz isso? Porque a Sabesp é uma empresa pública onde trabalham pessoas comprometidas com o interesse público e falam, gente, tudo bem, não dá, mas a gente tem que pôr água ali, pelo menos. Tem gente vivendo ali, tem que ter uma torneira saindo água potável. Gente, a iniciativa privada não faz isso e tudo bem, não faz mesmo. Existem as empresas privadas, são fundadas, constituídas para ganhar dinheiro, não para cuidar do povo. Quem tem que cuidar do povo são os governos eleitos pela sociedade. E isso precisa ser operado de maneira muito séria. A gente tem que ter noção disso. Esse governo que resolveu que privatizar tudo super bacana, isso não tem nada a ver com o interesse do povo paulista, do povo brasileiro em geral. E tem sido feito, e o governo atual faz isso de uma maneira muito pior do que foi feito nos governos do PSDB aqui em São Paulo, que eu acompanhei. De uma truculência. Nós acompanhamos como foi aprovada a venda da Sabesp na Assembleia no finalzinho do ano passado, que foi aquele show de horror e truculência, violência e etc. E agora, como está sendo... Que, assim, foi aprovada a venda da empresa. Mas para essa empresa ter interesse para o mercado, esse mercado que quer tanto isso, precisa ir junto o grande cliente que responde por 45% da receita operacional, que é a cidade de São Paulo. Se a cidade de São Paulo falar não quero, mela a privatização da Sabesp, e é nessa batalha que nós estamos nesse momento
Luana Alves à frente, defendendo o nosso interesse, junto com os colegas lá. Tem várias. Nossa, tem tantas coisas aqui. Por exemplo, se eu estiver viajando, não fizer sentido, vocês podem falar, só estou falando bobeira. Mas, por exemplo, a gente fala muito de economizar água. E, normalmente, o foco são a população do dia a dia. Mas ninguém fala das empresas que lavam máquinas, por exemplo. Vê se faz sentido. Imagine, se está assim, a gente não tem a gente não vê um freio para essa água que vai poluída de máquina que tem produto químico, às vezes para a água. Como que será na privatização? Porque pode ser os concursos comerciais de alto nível, né? Eu fico muito preocupado com essa questão ambiental também. Porque a Rita trouxe aqui a questão de uma parte do subsídio ir para a manutenção. Eu vou só lembrar uma coisa aqui, eu sempre gosto de falar de terceirização. A terceirização foi também algo estratégico para a matriz, né, para a empresa matriz, porque ela meio que se exime do problema que ela mesma cria. Então, por exemplo, você pega um atendimento, nada quanto o call center, porque eu já fui, eu sei o que é quem trabalha, e por isso eu posso falar. A terceirização serve para você não investir no trabalhador que está ali atendendo ou vendendo um produto, e aí, quando tem um problema, normalmente joga para terceirizada e não para a marca. A Lu dá um problema, mas a questão aqui também, Lu, para mim, Rita, é essa questão ambiental também. Porque a água, ela fala diretamente na questão de saúde. Como que vai ficar com uma privatização a responsabilização dessa questão de cuidar dessa água que polui, essa água o tipo de água que chega para as pessoas, e isso para quem chegar, né? Porque a gente é lógico, né? Minha cabeça já vai direto na favela, no quilombo. Com a água privatizada, eu tenho muito medo se essa água vai chegar na favela, se vai chegar no quilombo. Lu, queria te ouvir um pouco sobre isso. Anderson, eu acho que a sua preocupação faz bastante sentido. Porque é isso, né? O que acontece é que quando a gente tem a privatização de uma empresa, foi bastante explicado aqui, significa que um grupo de acionistas dessa empresa, que vai ser quem vai comandar a empresa, vai ser quem vai dar as cartas de todas as decisões sobre a empresa, né? Hoje, o acionista majoritário é o governo do Estado, o que não significa que é as mil maravilhas, mas é melhor do que um grupo de agentes privados. Assim, né? Porque ainda existe uma responsabilidade pública, que você tem que prestar conta. Você é eleito de 4 em 4 anos, você tem uma série de órgãos de controle, você tem que, enfim, você tem que prestar conta para a sociedade. Uma empresa privada, enfim, ela conta com uma série de benesses, assim, né? Tem gente que tem uma ilusão que acha que a empresa privada, por ser privada, tem mais responsabilidade financeira. Não é verdade, é só ver o caso das americanas aí que aconteceu, enfim, recentemente. É isso, assim, o que acontece é que as empresas privadas, na verdade, aproveitam da falta de visibilidade para fazer o que querem. Então, o que é muito possível é que numa possível privatização da Sabesp, mecanismos de controle de qualidade fiquem mais frouxos. Assim, eu acho que isso é plenamente possível, Anderson. Assim, né? Porque hoje existem mecanismos de qualidade do produto que é a água, né? A água, a coleta e o tratamento. Sem ter esses mecanismos de controle ou com eles mais frouxos, a população fica mais vulnerável. Assim, isso é um ponto importante. A água pode chegar melhor no... Você lembra? Eu não vou falar aqui, porque agora ele virou camarada do nosso lado, mas teve o secretário de segurança que falou que a abordagem policial nos jardins tem que ser diferente da periferia. Será que lá no futuro a gente não vai ouvir isso, que a água dos jardins tem que ser diferente do que chega na periferia? Pois é, eu acho que é bem possível, sim, viu? Porque o que acontece é isso, os lugares que pagam menos tarifa são os lugares que provavelmente vão ter menos atendimento. É uma questão de lógica de mercado, assim. Porque hoje, sendo majoritariamente pública, você tem uma certa responsabilidade social a ser cumprida. Para além de gerar lucro, a Sabesp é responsável por garantir o abastecimento de água para a população.
para as cidades que ela atende, né, para garantir esgoto, enfim. O que significa que ela vai precisar prestar esse serviço, independente se ela tem um contrato naquele município, acabou, né? Agora, eu fico imaginando, por exemplo, numa Sabesp privatizada, bairros que tiverem majoritariamente tarifa social, que é uma operação que não se paga. Cidades pequenas, assim, que também não se paga. É uma coisa que eu não sabia, André. Eu aprendi isso conversando com o povo aí, circulando pelas unidades de gerenciamento da Sabesp. Aparentemente, esse negócio de saneamento é um negócio muito caro. Aparentemente é uma coisa que custa muito dinheiro. A infraestrutura para tudo isso, tratar água, enfim, levar para casa de todo mundo. É uma operação que custa muita grana. E poucas cidades se pagam nesse sentido. Assim, a cidade que mais se paga no estado de São Paulo é a cidade de São Paulo. É uma das 10 únicas, me parece, cidades, das mais de 300 que a Sabesp atende no estado de São Paulo, em que o custo é menor do que o lucro que ela tem naquela cidade. A maioria das cidades de 50 mil habitantes, 30 mil habitantes, o custo que a Sabesp tem de operação naquele lugar é maior do que o ganho que ela tem de volta. Entende? Então eu fico imaginando, numa Sabesp privatizada, você simplesmente não vai deixar esses lugares que não dão dinheiro, entendeu? Se precisar de manutenção, se precisar de ajustes, se precisar de, enfim, manutenção mesmo, a minha impressão é que vai deixar, entendeu, minguar, assim, porque não vai dar lucro. Então, essa é uma preocupação grande que a gente tem. Sem contar que essa privatização, ela é feita de forma completamente caótica, assim, né? A Rita falou aqui da EMAI. A EMAI, que é essa empresa que o Tarcísio vendeu ontem a preço de banana, a EMAI, ela é responsável por operações nas represas Bilis e Guarapiranga, que são lugares de onde a Sabesp tira água. Assim, então, como é que vai ser? Se a empresa que comprou a EMAI for outra da que vai comprar as ações que o governo vender da Sabesp, como que vai ser essa articulação? Porque a operação é a mesma. Assim, as represas são as mesmas. As duas represas, Bilis e Guarapiranga, pelo menos falando dessas duas, elas são utilizadas tanto pela EMAI quanto pela Sabesp. Como que vai ser isso, entendeu? Não está claro. Absolutamente não está claro. Não dá para saber como é que vai acontecer. Então, é uma situação que nos preocupa bastante, assim, né? Essa questão da qualidade é algo que a gente sabe que pode ser que aconteça o pior mesmo, né? Pode ser que aconteça, o mais provável é que caia muito a qualidade. Só a gente vê o que aconteceu no Rio, né? Com a SEDAI. Com a venda ali da SEDAI, a água chegava marrom, assim, parecendo esgoto. Assim, é um negócio muito, muito bizarro, assim, para nós é muito preocupante. Muito preocupante. Os engenheiros da Sabesp que eu conversei, os de carreira, os mais antigos, estão muito preocupados, inclusive já com a atual falta de manutenção da infraestrutura da Sabesp agora. Assim, o que eles estão dizendo é que está tendo uma série de negligências, de posturas relapsas, e não dá para ter isso numa empresa que cuida de saneamento básico, né? Isso tem a ver com a saúde das pessoas, é muito sério. Assim, e sem contar que tem um ponto, falando nisso de meio ambiente, que muita gente fala, né, quando se trata da privatização da Sabesp, porque eu até nem me arrisco tanto a comentar, mas vou trazer aqui para vocês, que é muito futurologia, mas que é isso, né? Qual que é o próximo grande bem que vai ser uma disputa da humanidade? Vai ser a água, né? Qual é um dos grandes, um dos pontos de provavelmente vai ter conflito internacional, conflito global, é o acesso à água potável. Assim, então, o que a gente está dizendo é de uma disputa estratégica que o Estado está abrindo mão de estar. Assim, tá deixando, inclusive, a grande probabilidade que empresas estrangeiras comprem o que é o acesso à água no Brasil. Isso é uma questão nacional. Inclusive, por isso, o nosso mandato e também o pessoal acionou a Agência Nacional de Águas, porque tem que ter intervenção federal. Porque o que acontece é que você está colocando em risco o acesso à água de uma porcentagem muito grande do povo brasileiro, que é todo o estado de São Paulo, inclusive a capital e região metropolitana, né, que é a região mais populosa do país, né, e você está colocando sob o controle de acionistas estrangeiros grandes reservas de água. Assim, isso é muito grave, isso é muito sério. Assim, o que está acontecendo significa você abrir mão de estar bem posicionado numa futura disputa estratégica. Assim, e é óbvio que vocês, empresas estrangeiras que vão comprar, simplesmente porque a Sabesp é maior do Brasil. Nenhuma brasileira vai comprar. Maior que a Sabesp só fora do país, que consiga comprar essa empresa, consiga comprar uma fatia razoável, né? Então, essa é a situação que a gente está vivendo, Anderson.
Para Os nós é muito importante patriotas isso. que. Pois é, vê aí. O Lu irrita, os patriotas que na primeira oportunidade vendem o patrimônio do país. Tem uma outra questão aqui que eu queria tocar, que é sobre o funcionalismo público, né? Apesar do Collor ter feito um desserviço, primeiro que foi muito bem falado aqui, que mas que a gente tem que lembrar também a história do Brasil, né, Ritinha? Que é assim, a questão da telefonia, a evolução tecnológica, as coisas. O mercado ia se abrir por si só, porque a gente saiu de uma ditadura militar e a gente tinha a obrigação de abrir o mercado. Então, eu acredito que é lógico que calha de ser no. Mas o próprio Collor, que teve que ajudar ele a abrir, porque era obrigatório, tem que evoluir. A gente vai ficar usando máquina de escrever em 2024, né? Não teria cabimento. Mas a questão, e aí eles abriram uma janela de oportunidade, a palavra da moda, né, para poder começar a privatizar quando entrou o PSDB com o Fernando Henrique. Mas tem uma questão aqui que o Collor pôs que os funcionários públicos, né, no Marajá, isso ficou até hoje se acha que o cara, que a pessoa que é funcionário público está na base do trabalho, ela é Marajá. Isso foi um desserviço muito grande. Só que, graças ao funcionalismo público, o Brasil funciona. Porque o que, né, Rita, eu queria ouvir você um pouco, Luana, sobre isso, porque assim, as joias que foram encontradas do Bolsonaro só foi possível aquele rapaz da alfândega porque ele era funcionário de carreira. Porque um comissionado, ele nunca vai desafiar o Estado que pode mandar embora no outro dia. Eu vou te falar uma coisa. Teve uma vez, não sei se vocês lembram, o Dória estava na gestão da prefeitura, e falaram que não ia poder fazer greve os funcionários da Prefeitura de São Paulo. Teve um cara que saiu lá de Guarulhos e veio até a prefeitura andando, praticamente, porque não tinha ônibus. Porque o cara era comissionado. Então, aí entra a Sabesp. Imagine na privatização. Olha o cenário. Esse é o cenário real do mundo que a gente vive de PJ. Uma Sabesp com PJs, e outra, poder terceirizar da terceirização os funcionários. Imagine a manutenção de todo esse sistema aqui, Rita. Primeiro é o seguinte, essa gente que gosta de falar mal de funcionário público, do funcionalismo público, não sabe o que está dizendo. Porque, na verdade, o que você tem é um problema que a administração pública, em todos os níveis, tem sido muito sucateada. Então, você precisa ter concursos que tragam pessoas qualificadas para trabalhar no setor público, e daí você precisa valorizar essas pessoas, precisa ter remuneração, precisa ter plano de carreira, precisa ter condições de trabalho, etc., para você manter pessoas competentes, capazes e comprometidas no serviço público. Na questão da Sabesp, como a Luana explicou, a Sabesp é uma empresa de economia mista. Quem trabalha na Sabesp é um trabalhador, não é um funcionário público, é um trabalhador seletista, mas que tem ali o seu compromisso com o serviço público essencialíssimo que ele presta. E é um corpo técnico, Anderson, muito qualificado, muito qualificado. A Luana mencionou aí algumas vezes os engenheiros da Sabesp. Eu, por ofício, conheço muito os engenheiros, acompanho o trabalho, a competência, o compromisso dessa galera. E aí, o paralelo que você traça é o outro que já foi mencionado também com a Enel. Por que depois daquela tempestade em novembro levou dias e dias e dias para religar? Você vai falar assim, bom, a Enel não tem culpa daquela tempestade? Não tem, mas tem culpa de não ter gente suficiente, com a qualificação suficiente para ir lá e resolver o problema. Demitiu 30% do quadro, trabalha com empresa terceirizada que contrata mão de obra barata, sem treinamento, sem formação, sem qualificação, para dar conta de um serviço que é especializado, que é importante. O cara que está ali no poste de energia consertando aquilo é um cara que tem que ser muito qualificado, que tem que ser bem pago, que tem que ter condições seguras de trabalho, que é um trabalho muito perigoso. Não é, entendeu?
coisa para fazer como quem faz qualquer coisa em casa. É muito sério. Então, o que vai acontecer na Sabesp é isso, muito provavelmente. Você vai ter o enxugamento de mão de obra, especialmente da mão de obra mais qualificada, vai terceirizar tudo e a qualidade vai cair. A qualidade da operação, a qualidade do atendimento quando tiver um problema e vai subir a tarifa. Gente, isso, são favas contadas. Vai ser um milagre se privatizar a Sabesp e isso não acontecer, porque é da natureza. Outra coisa completamente incompatível com a iniciativa privada, você mencionou o meio ambiente, etc., é o seguinte, gente, a Sabesp vende água, mas a Sabesp precisa educar a população para consumir pouca água. Água é um recurso estratégico. É lógico que não é a minha torneira, o seu chuveiro, os grandes vilões do consumo de água, é o setor produtivo que precisa, a gente precisa de um novo modelo de desenvolvimento no agronegócio, na indústria, etc., para ser mais sustentável. Mas todo mundo tem, não é para desperdiçar água nunca, nem energia, recurso natural é um negócio importantíssimo. A gente tem que aprender desde criança. Então, a Sabesp vende água, mas ela tem que educar as pessoas para não desperdiçarem água. Agora, se eu lucro, se a minha caixa registradora fica ali virando conforme eu vendo mais, que compromisso eu tenho com isso? Especialmente se eu sou uma empresa estrangeira, que... Gente, eu venho aqui, ganho dinheiro, quando esse negócio não estiver mais dando, eu vazo para outra e migro, não, entendeu? E as pessoas que se virem. Então, é isso. O que tem que serviço essencial, gente, tem que ser público. Tem que ser público. Água, energia, saúde, transporte, da natureza. Concordo plenamente. Rita e Luana, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho muito essa preocupação, além de chegar uma água com qualidade Porque vamos jogar real, vamos ser... Se tiver que cobrar uma água com tarifas diferenciadas, quem trabalha vai conseguir pagar. Pode chegar o ponto da pessoa ir lá pegar empréstimo para comprar água. Mas eu sempre vejo o lugar do recorte de quem realmente não tem condições, mora em locais como palafitas, nas favelas, quilombos, aldeias. Mas tem uma questão ambiental que também me preocupa, que eu queria mostrar uma matéria para vocês. Eu já mostrei para alguns parlamentares aqui, e é uma atenção que eu me preocupo demais com isso. Eu vou pegar. Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Esses problemas naturais que existem me preocupam muito. Esse aqui é um problema, Luana, da cava lá de Cubatão. Se ela der problema, olha a matéria aqui, eu vou passar um pouquinho para vocês entenderem. É uma CPI que existe da cava, tá? E aí ela mostra os locais, cava do canal aqui, ó, explica onde é a localização dessa cava. E olha um pouquinho aqui, ó, sobre isso aqui, ó. Olha que perigoso isso. Isso aqui, você fala, mas quem é que tem que cuidar disso? Também quem cuida de água. Porque se essa cava der um problema ambiental, há estudos que ela pode ser um Brumadinho 10 vezes. Ela pode ser um Brumadinho 10 vezes. Então a gente precisa ter pessoas nesses serviços essenciais, Luana, que garantam a segurança dos serviços. A gente não pode ter uma hidrelétrica, por exemplo, que do nada explode e pode vitimar as casas ao lado. A Enel deu um problema seríssimo em São Paulo. No Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram que tinha aqueles problemas das tampas dos bueiros estourarem, né? E podia acertar as pessoas. Então, o Estado e o município, ele tem, na minha cabeça, acho que de todos nós que estamos aqui acompanhando esse papo, a proteção também das pessoas. Por exemplo, não dá para você abrir a torneira, Rita, e ter barro, né? Você não pode ter barro e a gente tem que ter essa garantia. Como
isso também é debatido, Lu, essa questão ambiental, como que vocês conversam sobre isso? E também, já falando dessa cava, acho que, apesar de ser de Cubatão, acho que tem que tomar uma atenção maior, todos nós, sobre isso, porque está na água, né? E se der um problema ali, ela vai espalhar. E quais são os passos agora, politicamente dizendo? Olha, Anderson, primeiro, obrigada por me trazer esse assunto. Eu não estava familiarizada com esse assunto específico da cidade de Cubatão. Se você precisar mais, pode procurar que eu te ajudo a falar sobre ele. E até, Ritinha, acho que a gente tinha que fazer um papo até no Barão sobre isso, sobre essa cava, viu? Trazer pessoas especialistas aí para a gente falar sobre isso, porque ela está ali meio em Cubatão e ninguém fala disso, né? Então, isso é muito sério. Não, com certeza. Gente, desculpa o barulho, os cachorros da minha rua estão animados aqui, tá? Mas é normal. Mas, assim, sobre essa questão, eu acho que é importante, tem a ver com o que a gente está falando, né? Eu conheço ali os problemas ambientais de Cubatão, de certa forma, eu nasci em Santos, né? Então, o Cubatão, para mim, é uma cidade que eu sou razoavelmente familiarizada, mas é importante eu me ater sobre essa questão das cavas, enfim, e tem a ver com toda a gestão de água aqui na região metropolitana de São Paulo, né? E o que acontece é isso, a questão ambiental e a Sabesp estão intimamente relacionadas. Porque é isso, né? Uma das grandes... Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando, sobretudo, de água, de terra, enfim, de água especificamente. A Sabesp é uma empresa que, por mais que tenha muito que avançar, é claro, tem, em especial nos últimos anos, preocupação com a questão ambiental, justamente também por ter que responder ao Estado, ter que responder a tratado internacional, ter que responder a uma série de critérios, de parâmetros que você tem que responder ali para fazer um serviço que consiga ser o mais limpo ambientalmente possível. Não significa que não tenha problemas. A gente sabe que tem uma série de problemas ali nas represas, mananciais e tal, que tem que ser corrigidos, mas muitos já estão sendo corrigidos, né? A Rita comentou da questão da despoluição do Rio Pinheiros. Foi uma parceria entre a EMAI e a Sabesp, inclusive, né? Que conseguiu fazer essa despoluição, o que não é nada fácil, assim, demora tempo, demora recurso, mas tem que ser feito, assim, é importante que seja feito. É feito por uma questão de bem comum, assim, não tem prêmio financeiro por conseguir, por limpar o Rio Pinheiros. O que é mais uma preocupação em relação... Desculpa. Em relação à privatização. Porque se não tem um prêmio financeiro e é simplesmente uma ação que tem a ver com a obrigação da empresa fazer essa ação para um bem público, eu acho muito difícil que uma empresa privada faça. Muito difícil. Se não for algo que vá dar um retorno em termos de lucro. Assim, acho muito difícil mesmo, ou a não ser que seja absolutamente obrigada pela lei. E mesmo se obrigada pela lei, só se o custo da multa for maior que o custo de fazer a operação. Sinceramente. Tem gente aí dizendo, o próprio governo, secretários do Tarcísio falaram que a empresa privatizada vai cumprir contrapartidas, inclusive de proteção ambiental, porque senão tem multa. Gente, pelo amor de Deus, ninguém aqui nasceu ontem, né? Esse pessoal sabe muito bem que empresa só deixa de fazer uma coisa errada se a multa for muito maior do que o custo que ela teria de não fazer aquilo. Entende? Eu acho muito difícil que a multa seja maior, então ela não vai fazer, vai pagar tudo pronto. Assim, porque é isso que a maioria das empresas faz. Então, essa é uma preocupação que é bem forte com a gente, assim, né? Eu acho que é uma questão grave. E hoje a Sabesp tem um índice de tratamento de água que é considerado bom, assim, inclusive a partir de parâmetro internacional. Hoje, se você tem a sua casa abastecida pela Sabesp, e essa caixa d'água tá limpa, claro, normalmente você pode beber água da torneira, por exemplo. Assim, isso não é um problema, assim, de verdade. Pode mesmo, desde a caixa d'água seja limpa. Pode beber água da torneira, porque cumpre o parâmetro de água potável, assim, não é uma questão. Mas é claro que tem uma série de pontos que tem que ser resolvidos. E, para mim, os principais pontos têm a ver com políticas municipais. Assim, política de regularização fundiária, política de fortalecimento de áreas rurais, políticas de combate ao racismo ambiental, políticas gerais de combate
a poluição feita por grandes empresas, que tem a ver com mudanças climáticas. Enfim, então tudo isso são questões que têm que ser tratadas, assim, né? Quando a gente fala de enchentes, por exemplo, como as que têm acontecido em São Paulo, tem a ver com falta de política municipal. Assim, tem a ver com uma série de... Tem a ver com negligência de tratamento de resíduo, tem a ver com... Não sei se vocês viram que recentemente teve várias enchentes no centro de São Paulo, coisa que há um tempo não tinha. Não sei se vocês acompanharam. Centro, Pinheiros, Zona Oeste, muito tempo nessas regiões não tinha enchente. Tem a ver com as grandes obras, com a verticalização desses bairros e as empresas jogando literalmente no bueiro entulho de obra. Assim, resto de cimento. A gente recebe várias denúncias no mandato. Assim, assim, curiosamente, parece que as prefeituras nunca veem, entendeu? Nunca enxergam essas empresas fazendo isso. É óbvio que uma hora ia dar enchente. Assim, então, esse tipo de falta de políticas, principalmente a nível municipal, acabam acarretando em consequências que são muito sérias, assim, tem a ver com a vida das pessoas e tem a ver com questões ambientais. Então, eu acho que tudo isso que a gente está dizendo está relacionado. Em relação aos próximos passos, Anderson, só para dizer para todo mundo como é que está a situação. Essa privatização da Sabesp, infelizmente, ela foi aprovada na Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a nossa casa estadual, né? Pelos deputados estaduais. Mas lembrando, tá, gente, que é um projeto autorizativo. Assim, é importante todo mundo saber. É um projeto que autoriza o governador a fazer. Ele tem autonomia de fazer ou não. Assim, porque às vezes se cria essa confusão, sabe, Anderson? Já aprovou na Alesp, tem que fazer. Não, o que aprovou na Alesp foi um PL que autoriza a desestatização, como eles chamam, né? Eles viram que o povo não gosta mais de privatização, estão inventando uma nova palavra. Muda uma forma. Não, toda hora eles vão inventando, né? Eles vão usando outra palavra para a mesma coisa para tentar tirar a pecha que todo mundo sabe que é ruim. Então, foi aprovado esse projeto autorizativo, mas o que acontece? A Sabesp ela não funciona só pela gestão estadual, apesar de 50% das ações serem estaduais. A Sabesp ela tem contratos com os municípios. É uma empresa, né? E cada município tem o seu contrato. O contrato de São Paulo é um contrato que vai até 2040. É um contrato que fala das metas de universalização, é um contrato bom para a cidade de São Paulo. É importante que todo mundo saiba, por exemplo, que mais ou menos 13% não, 7,5% do lucro da Sabesp em toda a cidade de São Paulo, do faturamento, 7,5% de todo o faturamento, não é nem do lucro, hein? Da Sabesp na cidade de São Paulo, volta para a prefeitura. E volta em forma de grana, de repasse de dinheiro mesmo. Assim, empresa que opera na cidade que repassa esse nível, essa porcentagem de faturamento para a prefeitura. Isso não existe. Isso, no ano passado, deu perto de 600 milhões de reais. É muita grana. Sem contar que 13,5% do faturamento é obrigatoriamente investimento em obras na cidade de São Paulo. Ou seja, mais de 20% do faturamento da Sabesp na cidade volta para o município. Ou em forma de repasse direto, ou em forma de investimento. Assim, então, isso é um negócio importante. Está no contrato da Sabesp com a cidade de São Paulo. Nesse contrato, que foi firmado em 2009, gestão Kassab, tem um ponto, tem uma cláusula que é a seguinte, que diz que em caso de privatização, o contrato está extinto. E a estrutura da Sabesp passa por o município de São Paulo. Esse contrato com a cidade de São Paulo, na prática, inviabiliza a privatização da Sabesp inteira. Por quê? Porque São Paulo é a cidade mais lucrativa, São Paulo onde tem 47% do faturamento da Sabesp, e se você tem ali o contrato que diz que se privatizar está afindado, está rescindido o contrato com a estrutura ficando para a cidade, ninguém vai se interessar em comprar a Sabesp, sem 47% da sua capacidade de faturamento. Então, o que acontece na prática é que o que aconteceu é que o governador, né, e o prefeito Ricardo Nunes entraram num acordo oportunista eleitoral, mas que é um acordo bizarro, assim, em que o Tarcísio colocou uma série de supostas vantagens da privatização da Sabesp por município, não tem vantagem nenhuma, mas a partir de um acordo eleitoral... Olha o que você falou, Lu.
da 25 de março, lembra aquele período que encheu tudo e as pessoas estavam andando ilhadas numa região comercial estratégica e importante para a cidade. Pois é, para você ver, né? Essa é a situação. Mas aí, enfim, aí o que acontece? A partir desse acordo entre o Tarcísio e o Ricardo Nunes, se chegou a um projeto que o Ricardo Nunes mandou, que na prática autoriza a privatização da Sabesp e a continuidade do contrato com São Paulo. É isso. Assim, sendo que poderia, por exemplo, se o prefeito quisesse, mesmo com o Tarcísio privatizando a Sabesp, poderia colocar a criação de uma empresa municipal de água e esgoto. Assim, seria plenamente possível. E usar toda a estrutura da Sabesp. E ainda seria uma empresa muito lucrativa, assim, para o município de São Paulo. Mas não, né? Porque como é o apoio eleitoral do Tarcísio Ricardo Nunes que está em jogo, a população de São Paulo foi vendida no meio dessa negociata, né? Os interesses do povo entraram como moeda de troca. Então, esse PL municipal que autoriza essa concessão, essa privatização a nível municipal, veio para a Câmara Municipal de São Paulo, veio para os vereadores, e infelizmente, nesta semana foi aprovado em primeira votação. Enfim, muito protesto nosso, também a partir de violência, viu? Assim como teve na Lesp, teve cidadão que foi algemado, teve gente que foi agredida, né? E tudo isso aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo, não tão gravemente quanto na Lesp, mas a gente também teve repressão. E vai ter ainda a votação em segunda, né? São 2 votações na Câmara. Teve essa votação em primeiro nessa semana e vai ter provavelmente daqui a uns 15 dias, na última semana, provavelmente agora do mês de abril, vai ter votação em segunda. Eu peço para que todo mundo acompanhe, pressione os vereadores de São Paulo, mande e-mail, ligue, porque assim, a Câmara não é um anexo da Prefeitura. É possível que a Câmara diga não. Assim, é plenamente possível, ainda que os vereadores estejam todos amarrados com o prefeito por conta da toma lá da cá, cargo em subprefeitura, cargo em secretaria, mas é plenamente possível falar não. Teve vereador da base do prefeito que votou não nessa semana, assim, então é importante que se saiba que existe essa possibilidade, e eu convido todos a acompanhar esse processo aqui na Câmara Municipal de São Paulo, que é a nossa trincheira de luta nesse momento, para tentar barrar essa privatização completamente absurda e criminosa que estão tentando fazer. Muito bom. Tem até vi uma imagem aqui, você citou, né? Porque a truculência também faz parte, né, da forma de agir deles. E aí, vamos ver se a gente mostra aqui para o pessoal que está aqui acompanhando com a gente. A gente teve É isso, né? A gente de uma página chamada Ataque aos Cofres Públicos, até só para dar o crédito aqui. Mas é isso, né? A gente está aqui lutando pelo um bem comum que é necessário, estratégico, e aí tem Ricardo Nunes aqui junto também, né? Porque esse daí também ele veio para ajudar no serviço sujo. A cidade de São Paulo, primeiro, né, Rita? A gente tem que lembrar que a cidade de São Paulo nunca esteve tão ruim. Eu não lembro de pegar uma cidade tão. À noite, passei ali numa região do centro um tempo atrás, a polícia passava de vidro fechado, a viatura. Então, se a viatura passa de vidro fechado em regiões do centro da cidade, ali perto da Santa Cecília, ali em região, imagina um cidadão que precisa ir para a faculdade, trabalhar, voltar do trabalho, cidade toda esburacada, a cidade essa imagem que trouxemos aqui da questão da 25 de março, alagada, a cidade nunca esteve desse jeito, né? E quando a gente fala que é hora de mudar em São Paulo, às vezes a gente fala que é mudar porque a gente tem um lado político. Só que agora não é questão política, é uma questão de necessidade. A mudança para a cidade de São Paulo é para que a gente tenha uma administração minimamente humanizada, né, Rita? E essa humanização é em relação a isso. Quem traz solução fácil para problema complexo, a gente já tem que descartar. Né? E essa direita é ótima para fazer isso, né? Eu lembro uma vez que uma mãe falou lá, estava numa campanha, a prefeitura, e falou: eu sei como resolver o negócio da Cracolândia. Eu falei assim, mano, tem gente que está há 40 anos trabalhando nisso e não sabe como resolver. O menino de prédio que deve ter ido na Cracolândia, passado de drone pela Cracolândia, ter a solução.
Então a gente precisa de gente comprometida como Luana, Mônica. Ontem eu estive no evento lá do Armazém do Campo. Um abraço para a Laís, para o Wesley lá do MST, com a Erika Hilton. A gente precisa dessas pessoas sérias, né? Comprometidas, né, Ritinha? Rita, eu queria mega agradecer. É algo importantíssimo que a gente tem que fazer um debate na ponta também. A gente tem que ter mobilizações para fora da rede social, que é o grande desafio, né, Rita? E eu queria ouvir você sobre isso na sua despedida, e muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Anderson. Eu queria, pegando o gancho ali do panorama do conchavo entre o prefeito e o governador, só também aproveitar para deixar uma coisa. Você tem 2 gestores públicos, né? Essa expressão que o pessoal gosta, que estão fazendo o quê? Estão pegando um bem público e entregando para a iniciativa privada, fazer o que bem quiser, ganhar dinheiro, lucrar, à custa do bem-estar do povo paulista e do povo paulistano. E também tem 2 gestores, como você disse aí, pode ser de esquerda, pode ser de direita, poderia ser de esquerda ou de direita, ter visões diferentes de como administrar a cidade, mas você tem esses 2 se não querendo cumprir o seu dever. Eles têm o dever de cuidar do saneamento no estado e na cidade, e eles estão falando, não vou mais fazer isso, não quero ter esta responsabilidade, vou passar para outro, e o povo que lute para conseguir pagar a conta d'água, para não ficar doente se for muito ruim, enfim. Então, é preciso que a população preste atenção nisso. Que gestores são esses que quiseram tanto o seu voto e agora não querem cumprir o seu dever? Não estamos nem aqui discutindo qual é a linha da coisa. Tem que trabalhar, tem que cuidar do saneamento. É obrigação do governador, é obrigação do prefeito fazer cumprir essas tarefas. Foram eleitos para isso. A gente pode debater se deve ser assim ou assado, mas eles não querem fazer, eles querem passar para outros. Então, eu acho isso muito grave e a população precisa ficar muito atenta a isso. Teremos eleições aí em alguns meses, votem quem quer trabalhar, pelo menos, né? E não passar para frente a batata quente. Apesar, Ritinha, só falar uma coisa sobre isso, desculpa te interromper. Eles também vêm de uma linha de um ex-presidente da República que não trabalhava, só fazia motociata e ficava com um jet ski. Bom, esse daí, né, Anderson? Esse não, daí... É uma linha, já vem de uma linha, né? Já vem de uma linha. Esse daí é uma coisa que gente, não tem nem o que dizer, né? Foi num futuro, quando se estudar, contar a história do Brasil, vai ter esse momento de insanidade coletiva que botou esse sujeito no poder, mas eu tenho muita esperança que a gente vai superar definitivamente essa fase no futuro. Aí o povo brasileiro vai viver melhor e ser mais feliz e ter superado, inclusive, os prejuízos que a gente teve ao longo desses anos aí. Mas é isso. A mobilização é muito importante. Quem é craque de rede social e etc. continua aí na rede social, mas é muito importante marcar presença lá na Câmara Municipal. Eu estava lá no ato do dia da votação, e aí entrei lá na Câmara para acompanhar um pouco a sessão. É uma coisa, tem uma demofobia, né? Um medo do povo. O povo é mantido fora, majoritariamente, atrás daquelas grades ali que cercam. Os poucos que puderam entrar, ameaçados de expulsão a todo momento pelo presidente da casa. E você notava ali uma coisa, eu fiquei observando, Luana, você pode me dizer se estava certo, se a minha impressão foi correta. Quando a galera contra a privatização se manifestava, era ameaçada de expulsão, tinha que respeitar o vereador, não podia falar aquilo. Quando a galera pró-privatização se manifestava ali, o vereador tinha que continuar falando com gente falando por cima dele. Foi a impressão que eu tive. Foi exatamente isso, e você foi gentil de chamar, estava apoiando a privatização de galera. Aquela meia dúzia
de assessor. É verdade. De direito, não era exatamente uma galera. Era, assim, algumas poucas pessoas que estavam ali de claque, grande, assim, são uma figuração carimbada que a gente já conhece por rosto, assim, sabe? Entendi. Assim, metade ali eu já sei quem é. Porque eles sempre estão em qualquer pauta, assim, que é para apoiar os vereadores da direita. Assim, é mais uma desculpa para você não deixar toda a população que ficou do lado de fora entrar na galeria. Porque o presidente inventou uma regra que é ridícula, que é de a galeria, que é o espaço dentro da Câmara para a população ficar, em votações polêmicas, como ele chama, dividir meio a meio. Assim, de metade a favor, metade contra. Ainda que 95% do povo que vá ir lá seja, sei lá, a favor ou contra, entendeu? É mais uma culpa para deixar metade vazio. Assim, metade da galeria vazia. É um pouco isso. Entendi. E achei a dinâmica da Câmara Municipal muito antidemocrática, inclusive para a imprensa. Eu entrei lá não como manifestante, mas como jornalista para acompanhar a sessão. E aí entrei no plenário, né? Entrei no plenário. Aí veio uma pessoa lá da GCM e falou: não, mas você não pode ficar aqui, você tem que ficar ali. E aí é o seguinte: a Câmara Municipal de São Paulo transformou aquela área tradicional que tem em muitos lugares, para onde ficam os câmeras e os fotógrafos, que você precisa realmente ter ali um espaço, no lugar onde você enfia todos os jornalistas. Gente, por que os jornalistas, gostaria de perguntar à Câmara Municipal, não podem entrar no plenário da Câmara? Isso é um absurdo para mim, entendeu? Por que eu não posso chegar lá e me aproximar de um vereador? Por que eu não posso ir conversar com a Luana enquanto está acontecendo? Com o vereador da base governista? Gente, não tem sentido isso. Ali onde eles estão... Alergia ao povo. É uma coisa... aversão a ser questionado, né? Principalmente numa votação como essa, em que o governo, os vereadores da base de apoio Ricardo Nunes, sabem que é uma pauta totalmente antipopular. Sabem que é uma pauta que o povo é contra a privatização da Sabesp. Eles estão extremamente tensos. Assim, é importante que todos saibam. Por isso, reforço que é para pressionar, pressiona mais, estão tensos, estão preocupados e querem votar logo para ser o mais longe possível do momento de eleição. Pois é. E aí você que quer defender o saneamento, a saúde, a saúde da sua família, ter dinheiro para pagar conta d'água, poder contar com uma empresa que vai te atender quando você precisar, que você pode pressionar, que tem que prestar conta à sociedade, esteja ali junto na luta, é de todos nós. Choraremos todos juntos depois, inclusive quem está defendendo agora, porque só vai ganhar com isso quem estiver envolvido na transação. Fora disso, todo mundo perde. Então é isso. Anderson, muito obrigada pela oportunidade. Uma alegria e uma honra estar aqui com você e com a vereadora Luana Alves. E vamos todo mundo para a luta, gente, porque não tem outro jeito. Vamos defender o que é nosso, o nosso bem-estar e nos manifestar democraticamente. Obrigado, Rita, por tudo. Vereadora Luana Alves, a moça que eu só encontro na rede social, indo em tudo que é lugar, fiscalizando escola. Parabéns pelo seu trabalho, eu não canso de falar isso, para mim você é referência. E eu parabenizo também o pessoal que está aqui com um grupo de pessoas trabalhando invejáveis. Eu não tenho um problema partidário quando eu vejo uma pessoa do PT, do PCdoB igual Orlando, que eu acho que ele é um trabalhador incrível, foi retirado de uma forma horrível da comissão da PLs da Fake News. Você tem gente incrível como a Glaze, no nosso campo tem pessoas incríveis, mas eu estou curtindo muito você, Érica, Hilton, Mônica, Sâmia, eu acho que é isso, a gente precisa muito disso. E queria agradecer. E melhora, viu? Obrigada pelos desejos de melhoras, obrigada pelo reconhecimento mais uma vez, Anderson. Eu queria só reforçar para todo mundo, para acompanhar o andamento da tentativa de privatizar a Sabesp na Câmara Municipal de São Paulo. Queria reforçar para todo mundo
para pressionar a Câmara Municipal, os vereadores. A gente vai informar dia da votação em segunda, assim que a gente souber. A gente ainda não tem a certeza absoluta da data, estão tentando fazer um certo mistério, mas assim que a gente souber, eu chamo para todo mundo não só pressionar os vereadores de forma online, mas quem conseguir que venha para a Câmara Municipal, que compareça, que fique na frente, que venha para a galeria, que faça coro, que fortaleça, que dê musculatura para que o governo, de fato, fique com medo da população. É importante que os governantes voltem a sentir medo da população, voltem a ficar receosos do que eles vão fazer por medo que a população pode, de como ela pode reagir. Então, isso é muito importante. Convido todos para estarem acompanhando cada vez mais esse debate. Vou seguir informando sobre isso. Obrigada mais uma vez, Anderson. E é isso. A gente tem que lutar, porque a água é bem, a água... E a Rita falou muito bem aqui também, que essa coisa de privatização vai ter 2 canos, 3 canos para ficar concorrendo. O que pode acontecer na privatização e o futuro nos mostra que não tenha nenhum cano para chegar água para as pessoas, principalmente mais vulneráveis. Então a gente está aqui fazendo um apelo para todo mundo que está vendo, que acompanha aqui a fórum. Olha o nosso site, tem bastante matéria sobre o tema. E isso é importante a gente conseguir levar para as pessoas do nosso convívio esse debate, para nossa tia, para o nosso amigo, namorada, namorado, aquele amigo, porque isso fala diretamente na nossa saúde, na nossa vida, e a gente não pode rifar e dar para o outro cuidar daquilo que é nosso, né? A gente vai deixar de ser nosso para ser deles. Muito, muito, muito obrigado, agradeço de coração, e até domingo que vem aí, torcendo que a gente tenha avanços, né? Porque a gente vem aqui para a gente ter o mais importante de tudo, que a gente consiga ter os avanços que são necessários para a gente continuar nessa luta. Obrigado, Rita e Luana, obrigado por tudo. Nos encontramos na luta.